Tudo bom, pessoal? Fábio Rezende aqui da Soma Agro, em mais um episódio do Conexão Soma, aqui né, em São Paulo. A gente veio fazer essa sequência de gravações aqui. Hoje, esse episódio tem o apoio da Soma Agro, Gestão e Contabilidade Eficiente, e da ADM. Hoje nós vamos falar aqui de trava de boi. Né? Esse assunto aí que às vezes todo mundo já ouviu falar bastante, mas fica com medo, acha que não é tão simples como se escuta. E hoje eu estou aqui com o André Crivelli, que é especialista nisso, foi quem me inseriu nesse mundo. Então, André, por favor, se apresente aí e conta um pouquinho da sua trajetória. Fábio, muito obrigado pelo convite. Acho que é a primeira vez que eu faço um podcast na minha vida. E queria agradecer pela oportunidade de passar tudo isso para todo mundo aí que vem assistir o que nós vamos falar aqui hoje. Falar um pouco de travo de boi, que também serve para travo de milho, travo do soja, travo de qualquer produto que a B3 permite se operar no dia a dia. E começar mais tentando entender aí, deixar você conduzir aí da melhor forma, entendeu? Senão eu começo a falar aqui, eu não paro mais. E como é que é a sua trajetória, André? Como é que foi aí? Como é que você entrou nisso? Como é que tá hoje? 20 anos atrás, 19 anos atrás, eu estava já dentro da BMF. Antigamente a BMF e a Bovespa eram separadas, depois elas se juntaram, se tornaram a B3. E dentro da da diretoria de derivativos agrícolas, e fui convidado para ir para a terra. Tinha uma necessidade de entender mais esse mercado de milho por conta de uma demanda familiar, porque eu usava muito milho, e entender essas ferramentas de hedge, essas ferramentas de proteção de preço. E acabei me inteirando do assunto, fui para uma mesa que era a terra na época. Eu cheguei a ficar 2 anos fora da terra, mas sempre foi investimentos, né? Sempre foi a terra, E a partir dali fui entendendo, conhecendo, tive padrinhos muito espertos e muito bons que conseguiram fazer com que eu adquirisse conhecimento, e hoje eu nunca mais saí. Hoje eu tenho minha própria mesa, hoje eu sou responsável pela mesa agrícola da Corretora Terra. Nós operamos todos os tipos de ativos que a B3 disponibiliza, como etanol, CBIOS, boi, milho, soja, o café. Então, com mesas ativas, com células especializadas. Eu acabo fazendo um pouco de tudo, mas muito mais focado em boi, que é da onde eu vim, é o que eu sempre fiz e da onde você me conhece. Tá, então pra gente começar aqui logo pra perguntar, o que é essa tal de trava do boi? Explica pra gente aí de forma simples, não vem com conversa de palestrante não, de forma simples. Vamos lá. Fábio, existe o mercado de B3 de boi gordo, nada mais é do que um mercado futuro, uma expectativa do que vai estar o preço numa data futura, correto? Hoje nós negociamos aí até o vencimento de dezembro com bastante liquidez, e todos os contratos se findam no último dia útil do mês. Ou seja, se eu estiver operando o contrato de vencimento em outubro, ele vai terminar no dia 31 de outubro, sendo liquidado pela média dos últimos dias do Datagro, certo? O Datagro hoje que faz a liquidação da B3. Ou seja, o Datagro nada mais é do que... Eu preciso falar isso antes para depois entrar no mecanismo de mercado futuro. O Datagro nada mais é do que o preço efetivo realizado no dia entre os pecuaristas e os frigoríficos. Ou seja, ele realmente reporta. O físico é muito aderente ao que está acontecendo de verdade na data de hoje. Então, quando eu falo de liquidação de B3, na data da minha liquidação, eu posso operar hoje o vencimento no qual eu escolher, sendo um outubro. Eu vou pegar outubro como referência, porque outubro é mais líquido. Tá. Eu posso operar outubro hoje, todo dia ele vai abrir às 9, fechar às 18, vai ser influenciável por muitas variáveis que acompanham, que aparecem no dia a dia, preço de tonelada de dianteiro China, situação de pastagem, votação de confinamento, tarifa dos Estados Unidos, qualquer tipo de notícia aí que venha a influenciar. Eu vou operar ele é flutuante, ele vai ser volátil até a data, mas na data ele vai ser liquidado pelo físico do dia. Certo. Ou seja, o que manda de verdade no boi é o preço do boi no físico. Na Praça São Paulo. Na Praça São Paulo, exatamente. Certo. A liquidação da B3 é a Praça São Paulo. Então, o mercado futuro nada mais é do que uma expectativa do quanto vai estar o preço lá na frente. E isso me permite, em alguns momentos, certo, sabendo o custo de produção que eu tenho dentro da porteira para dentro da fazenda, fazer bons negócios. Ou seja, eu vou dar um exemplo de hoje. Nós temos um pouco de prêmio na curva. Não que eu acredito que vai cair, entendeu? É muito mais para tentar
explanar o que existe um prêmio, existe uma expectativa de alta, e isso pode ser absorvido pelo pecuarista, porque se não se tornar realidade, dado o preço de spot de hoje, nós vamos ver o mercado futuro vir encontrar o físico um pouco mais para baixo. Um exemplo claro, hoje você tem um Datagro ao redor de R$306, certo? Isso é um preço livre à vista, certo? E você tem um mercado futuro para outubro que fechou a 329 hoje. Certo? Na data de hoje, isso fechou há 15 minutos atrás. Então você tem aí R$23 de ágio daqui para outubro em relação ao Datagro de sexta-feira, porque o Datagro de hoje ainda não saiu, sai lá pelas 6 e poucos da tarde. Então esses R$23 é o quê? Se você sabe a conta da porteira para dentro, você tá confinando boi, você sabe quanto pagou no boi magro, sabe o seu cuja ou produzida, sabe quanto você... por quanto você precisa vender para atingir seu break-even, seu ponto de equilíbrio do boi, você sabe que está dando dinheiro e você pode ir lá e fazer uma venda futura. Esse seria uma modalidade de trava de boi usando contratos futuros na bolsa, correto? E nessa modalidade existe um ponto muito importante a ser colocado. A partir do momento que eu vou lá para outubro, eu tenho boi para morrer em outubro, que eu resolvi fechar agora, vai ficar 100 dias, 100 e poucos dias, vai dar exatamente no tempo. Olhando para 31 de outubro, certo? Eu vou carregar esse contrato vendido de hoje a 329, ou seja, eu estou vendido na bolsa a 329, certo. Porém, se o mercado subir, eu vou devolver essa diferença para a bolsa, correto? É muito parecido com o termo de frigorífico, entendeu? Então, mas o grande ponto é, existe uma outra alternativa também, que é a alternativa mais usual, que eu mais uso, principalmente para quem nunca teve acesso à bolsa, que é a compra de uma put, que eu faço uma analogia como se fosse uma compra de um seguro, correto? Você compra uma garantia de receber aquele preço mínimo pré-estabelecido entre a nossa mesa e o cliente, entendeu? Onde a partir daquele preço ele estaria travado. E a garantia de preço mínimo, você paga apenas um prêmio, que seria muito parecido, eu dou esse exemplo que eu ouvi há muito tempo atrás, eu acho muito, muito coerente. É muito parecido com o seguro do carro. Eu compro o seguro do carro, certo? Pago um prêmio, só que eu só uso se eu bater o carro. Ou seja, se o preço cair, seria a analogia. Se o preço subir, eu não uso e perco o prêmio que eu paguei. E o seguro, a put, né? O seguro de preço, ele é muito mais bem-vindo pra gente por conta de que quando você faz o seguro, eu vou dar um exemplo, outubro 329, eu busco um seguro, eu sei quanto custa meu boi magro, eu sei quanto custa meu custo de água produzida, eu tenho as contas todas dentro de casa e eu acho que a 315 é um bom preço de eu ficar travado. Quando eu faço essa trava 315, pago o prêmio, que depende do dia, pode ser 4, 5, 6 reais, tem que cotar no momento correto. Certo. Se o mercado for para 400, eu vou perder esses 4 ou 5 reais que eu paguei, mas vou vender meu boi físico no 400. Certo. E isso me garante... O contrário do contrato futuro, que é muito parecido com o termo, quando eu faço seguro, quando vai para 400, eu vendo meu boi gordo a 400, eu me garanto meu poder de reposição. Entendeu? Então, porque se o boi gordo sobe, o boi magro sobe, o bezerro sobe, todos eles não na mesma velocidade, com algum certo delay, mas eles tendem a subir juntos. Então isso é muito positivo aí, fazer essa compra desse seguro aí, sempre é algo que é muito positivo para quem está entrando agora e ainda quer entender certinho como funciona esse mecanismo de hedge na bolsa. Tá, e antes da gente entrar aqui, né, de como funciona para a gente destrinchar isso, por que hoje, por exemplo, no soja, como você falou, é muito mais fácil essa conversa do que no boi? Por que fazem muito mais na agricultura do que na pecuária? Ou é uma impressão minha, eu estou errado? É uma boa pergunta. O grande ponto é, o mercado, o lavorista em si, ele obrigatoriamente teve que ter acesso a mais tecnologia, teve que acompanhar a produtividade para ter rentabilidade, sabendo que os custos são muito maiores do que você ter um boi no pasto, ou fazer um semi, ou suplementar um pouco, entendeu? Isso é uma pergunta muito estrutural, isso está mudando na pecuária, eu vejo que cada vez mais eu tenho procura por clientes querendo fazer hedge, existe eu falo muito na mesa que mesmo as pessoas que não são atuantes, usando a curva de preço da B3 para se proteger, certo? Usando porque todo ano, em algum momento, ela dá a oportunidade, põe ágil, entendeu? As pessoas têm a tela na palma da mão, estão acompanhando o preço futuro e usam aquilo como espelho para tomar decisão. Ou seja, eu estou aqui hoje, o boi vale R$310 para São Paulo. Eu olho o outubro a 360, eu decido que eu acho bom fechar meu boi porque eu vou vender meu boi caro. Só que não trava, entendeu? Aí chega, se todo mundo pensar igual, chega lá tem muito boi, entendeu? Então é um ponto assim, é um ponto de discussão bom, mas claramente você percebe que tem muito mais gente procurando, muito mais gente atuando e tem muita gente fazendo um bom trabalho aí pelo Brasil, disseminando essa ferramenta aí que é importante, entendeu? Quem hoje em dia,
qualquer pessoa que usa um pouco de tecnologia, trata o pasto como lavoura, aumentou a lotação da fazenda, qualquer pessoa que faça isso, está tomando um pouco mais de risco, e essas ferramentas vêm para mitigar isso, vêm a calhar e encaixa bastante, e isso é uma realidade da pecuária hoje, né? O pessoal realmente, todo mundo saindo dessa pecuária de lamber saio comer capim, né? Isso aí quando a gente tem conversado, realmente, você pega aqueles... Você falou muito bem isso. Aqueles produtores com maior velocidade, com confinamentos muito grandes e tudo, ele já faz isso, né? Ele já compra o boi quando ele vai confinar, ele já tá a gente brinca, né? Tá com o telefone na mão com o comprador e no outro tá com a mesa. Ó, tô comprando tudo, já compra travado, né? Pra poder garantir, né? Mas isso aí é cachorro mordido de cobra e tem medo de linguiça. Faz uma retrospectiva dos últimos 5 anos aí. O confinador em si... você está falando da época das águas. Se eu fazer uma retrospectiva de 20 para cá, nós tivemos 2 casos de doença sanitária, tivemos um ano que a tonelada da China saiu de 7 mil, veio para 4.200, e nós tivemos um abate de fêmea muito grande, que foi o ano de 23, e durante a época de coxo, de confinamento, segundo semestre, o boi saiu de 300 para 195 reais. Então, o confinador, ele sabe que ele tem um horário de saída para aquele gado dele, ele não tem essa flexibilidade de sair quando ele quiser, e isso pode realmente impactar diretamente no resultado dele na última linha, né? Então, o pessoal que é confinador, com certeza se eles não usam, eles olham bastante e de alguma forma fazem algum tipo de proteção. Né? E esse ano que você falou de 23 foi justamente o ano que a gente entrou, né, nessa operação, e a gente... a Fazenda ganhou bastante dinheiro com isso, né? Que foi justamente quando chegou ali em 199, eu falei assim, não é possível que caia mais, né? A gente ligou, André, liquida esse negócio aí. Eu lembro. E foi, né? Foi um excelente resultado, né? O grande ponto da nossa mesa lá, Fábio, é o seguinte, foi com o tempo, fomos acumulando bastante cliente, que os próprios clientes são uma origem da minha gama de informações que eu pego dia a dia. Então eu tento pegar o máximo de informação possível, saber escala, preço de frigorífico, acompanhar muito bem China, comportamento de preço de tonelada da China, acompanhar o preço de carne no mercado doméstico, para tentar juntar tudo, entendeu? E tentar traduzir mais próximo da realidade, certo? Vender na massa ou comprar na mínima é pros mentirosos, né? Mas para tentar pelo menos levar para o cliente perto. Algum tipo de informação que ajude ele no momento de tomar a decisão. Porque como eu falo para todo mundo que eu bato um papo, entender o mecanismo de contrato futuro, entender o mecanismo de compra de seguro e não ter acesso a uma mesa e não bater o papo diário para tentar pelo menos fazer isso na hora correta, entendeu? Se você fizer aí 3 anos, mesmo seguro e tomar fumo, você entendeu? Se no 4º ano você não faz, é exatamente na hora que você precisa, né? Então, o grande ponto é o bate-papo do dia a dia e tentar entender aí o que está acontecendo com o boi, não acertar em todos os... Sim. Não ser o Midas, mas pelo menos saber o que está fazendo na hora correta, você entendeu? Porque o resto vira tudo papagaiada. Né? Porque depois é fácil, ser engenheiro de obra pronta é fácil. Né? Você fala assim, era para eu ter feito isso, era para eu ter esperado. Não adianta, você tem que tomar a decisão na hora, no dia, com a informação que você tem, né? Então, isso vai acontecer sempre. Quando você faz uma operação e dá certo, por que eu não fiz mais? Quando é errado, por que eu fiz? Mas é isso aí. Então, André, explica pra gente aí, né, como é que, de forma... Não vou dizer simples, porque o objetivo não é passar uma informação rasa, mas de forma acessível, fácil de entender. Quais são as principais operações e as características dela? Falando em trava de boi, hoje uma mesa muito atuante em boi gordo, ela vai ter todo tipo de cliente. Então ela vai ter o pessoa física, vai ter o pecuarista, que normalmente são as pessoas físicas, vai ter a indústria, vai ter os fundos de investimento, vai ter os bancos, vai ter os market makers. Market makers é a pessoa que dá o preço para você comprar o seu seguro, entendeu? Tá. E tentar desenhar uma operação varia muito de cada caso e da demanda do cliente. Eu falo muito que eu tenho que ouvir, entender. Normalmente, quando ele vem só com a necessidade de hedge, você entende o fluxo de saída, mostra para eles as alternativas, tem algumas especificidades, como no caso do contrato futuro, tem a margem de garantia que você tem que depositar, tem um ajuste diário que você fica suscetível a ele, porque se o mercado subir e você está vendido no contrato futuro, você vai ter que pagar aquela diferença, se cair, você vai sendo creditado daquela diferença. E no caso das opções do seguro, você paga o prêmio, aquele 2, 3, 4, 5 reais que você pagou, dependendo do preço que você quer ficar travado. A diferença, é uma garantia de preço mínimo, né? Então você paga aquele preço, certo? E não põe mais nada. Então o seu risco é aquele dinheiro que você colocou de prêmio como se fosse realmente um seguro. Então, é muito mais eu entender a demanda de cada cliente e
fazer com que ele atue da melhor forma. Então, essa que você falou, né, desse caso do mercado futuro, do a termo, né, que é parecido, que você coloca lá, que você tem que fazer os ajustes. Quais são as características dele, né? Em que situação ele é bem-vindo e quais são eu não vou dizer a contrapartida em um risco, mas as características mesmo, né? Então, termo no frigorífico e um contrato futuro na bolsa? Não só o contrato futuro na bolsa. Como é que funciona? O contrato futuro na bolsa, você vai fazer tem a curva de preços, que é a curva daqui até o final do ano. Então, essa curva ela é volátil, ela oscila todo dia, existe mercado todo dia. A grande diferença de fazer um contrato futuro e fazer um termo no frigorífico é que o termo do frigorífico você não sai dele, entendeu? Na bolsa você entra e sai na hora que você quiser. O termo do frigorífico não chama margem, não chama ajuste. A bolsa chama margem e chama ajuste. A margem nada mais é do que uma pequena parcela do valor nominal do contrato. Então, um contrato, ele tem 330 arrobas. Fazendo uma conta de números grandes aqui, 330 arroba a 310 reais, você vai ter um contrato ao redor de 100 mil reais de valor notion dele. Certo. Para isso, a bolsa chama apenas ao redor de 7 mil reais. Que ela fica alocado esses 7 mil reais para você negociar uma quantia de 100 mil reais. Tá, quase 7%. Correto? Por isso que tem a chamada de ajuste diário, entendeu? Quando sobe, se você está vendido, te chama para você pagar. Quando cai, você recebe. Porque o valor retido em relação ao valor que você está exposto é muito menor. Tá, então quer dizer que se você tiver uma operação que você vai travar lá R$1 milhão, por exemplo, na arroba. Então você sabe que você tem que ter aqueles 70 mil reais que vai ficar depositado lá, que você vai tirar do seu caixa, que você vai colocar lá. Exato. E corre o risco de você ter que ficar completando. Não, você vai completar caso o mercado vá contra, né? Quando se o mercado você vender, o mercado só cair, provavelmente não acontece isso, né? Mas o mercado é volátil, mas você vender só cair, você fez um belo hedge. Mas né, não é isso muito que acontece normalmente. E é só para deixar claro, esse valor, a partir do momento que você zerou a posição, ele volta para sua conta. Esse valor pode ser um CDB, pode ficar... Eu posso sugerir qualquer tipo de produto lá que acompanha o CDI do período, a Selic. Então, tem vários produtos que servem para usar como margem de garantia para viabilizar essa operação de bolsa. Tá, e essa operação, no caso, é o que você falou. Você não participa nem de alta nem de baixa. Se chegou lá hoje, por exemplo, o contrato lá para dezembro tá 340, é 340. Se o físico subir ou descer, ele vai ajustar. Mas aí, por exemplo, quando fechou lá, né, em dezembro, fechou em 350, você tem que botar mais R$10. Você vai colocando esse 10 de acordo com o tempo até lá, né? Fechou, mas você vai ter perdido na conta final R$10 lá se fechou a 350. Só que você pode sair no meio do caminho. Você pegou uma notícia que o mercado realmente pode ir para cima, você pode sair, entendeu? A bolsa te permite entrar e sair a qualquer momento. O termo do frigorífico, você tem que ficar lá e no final entregar o boi naquele preço que você é pré-estabelecido. Né? E que hoje tá cada vez mais difícil achar esse boi a termo, né? Principalmente fora das praças aqui, tá difícil. Por exemplo, lá no Pará, na região lá, a gente não consegue vender esse antecipado, né? Mais difícil, é mais difícil. A partir do momento que fora do estado de São Paulo, os diferenciais de base mudaram muito o comportamento. A partir do momento que fora do estado de São Paulo você consiga algum tipo de acordo com o frigorífico, eu já vi isso acontecer algumas vezes, onde o frigorífico garante Praça São Paulo menos um diferencial, se acerta esse diferencial, te tira de um quarto escuro, né? Você passa a saber quanto vale seu boi, porque você tem como referência a B3 para olhar todo dia. Sim. Então, dependendo da região e do frigorífico, isso em alguns momentos acontece. Então, isso fica muito mais fácil e te elimina esse risco de diferencial de base, que é algo que a gente vai acabar falando aqui, né? Que você colocou aí. Então, muito... Mesmo sem ter esse tipo de acordo com o frigorífico, que seria usar a praça D3, São Paulo, qualquer um dos indicadores, que pode escolher um indicador, ou tem algumas pessoas que fazem uma junção dos indicadores de uma média, você pode até usar isso com um diferencial em porcentagem pré-estabelecido, ou seja, você faz a conta e você sabe quanto custa o seu boi. Mas se não tiver esse tipo de negócio, e eu tenho estudos lá que eu acompanho essa diferença de base entre as praças, ela tende a ser constante. Ultimamente, o São Paulo tem ficado muito próximo dos outros estados, e esse ano especificamente a gente viu alguns estados passando São Paulo, certo? E ficando mais caro que São Paulo, e hoje eu te afirmo, tem 2, 3 estados aí que estão no mesmo preço que São Paulo. O diferencial, o comportamento de diferencial de base, eu não digo nos últimos anos, não, eu digo do ano passado para esse ano aqui, ele mudou bastante e está bem próximo de São Paulo aí, e isso é um dificultador para quem quer fazer hedge
fora do estado. Porque a melhor maneira de você usar São Paulo, porque quando você faz um hedge, você fica vendido no preço de São Paulo, entendeu? Então, se você tá no estado onde tá mais caro que São Paulo ou no preço de São Paulo, porque você vai ficar vendido no preço de São Paulo, se isso se acomodar na média histórica, certo? São Paulo, onde você tá vendido, certo? No boi, fica parado, e aonde você tem o boi de verdade, cai. Porque, em teoria, nos últimos anos, pegar historicamente aí, todos os estados têm um diferencial de base negativo para São Paulo. Sim. Então, esse é um pouco de perigo. Então, você tem que entender junto tudo que você tem que olhar para acertar a hora da proteção, você tem que olhar também o comportamento do diferencial de base. E aí, no caso, então, quando você faz você trava, né? Então, essa operação, ela não te deixa aproveitar nenhum de altas e baixas. Então, por exemplo, você fechou lá naquele exemplo que a gente deu, 340, e quando executou o 350, você vendeu o seu físico a 350 e você ganhou R$10 a mais no físico e pagou 10 para a bolsa. Exatamente. Então, você neutralizou e ficou com seus 340 na conta, né? Então, essa é uma opção que eu não tinha me atentado com uma coisa que você falou. Você não participa, por exemplo, que se subir demais, a reposição vai acompanhar e você não se protege contra isso, né? Sem dúvida. Porque, esse é o grande ponto. Porque você tá ali, você travou aquele preço, ok, fechou, mas e o resto da operação, né? Às vezes funciona bem para quem compra para confinamento, mas quem tá na fazenda que faz o ciclo de recria e engorda, é um ponto a se atentar, né? Isso eu não tinha prestado atenção nisso, não. Sim. E aí, no caso, depois dessa, você tem o seguro que você chama, né? E como é que funciona essa questão do seguro, da hedge, do putting? Vamos lá. Vou tentar ser o mais didático possível. O seguro, ele funciona como uma garantia de preço mínimo que você vai receber por arroba, dado que você vai escolher o vencimento, normalmente o vencimento que você tem boi gordo, certo? Para vender, e o preço no qual você se sente confortável. Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil. Outubro a 329. Um seguro de 320 para outubro, ele é mais caro que um seguro na mesma diferença para setembro e para agosto. Quanto mais longo, certo? E quanto mais próximo do preço que está sendo negociado, perfeito, mais caro é o seguro. Porque os componentes que determinam o valor desse prêmio são volatilidade e o tempo até lá. Tem mais alguns, mas esses são os mais importantes, certo? Então, usando como um exemplo para se dar, o outubro a 329. Você quer pegar um seguro de 320 ou um seguro de 310, ele é mais barato que o de 20. Um seguro de 300, ele é mais barato que o de 10 e o de 20, correto? Então, na hora que você chega no valor do prêmio e compra esse seguro na data que você vai ter o boi gordo, se lá na frente o mercado vier para R$250, você está travado naquele preço que você comprou o seguro, ou seja, 320, vai receber R$70 da bolsa, menos o prêmio que você pagou, certo? Um valor hipotético aqui. Vamos colocar que esse prêmio custe R$5 para ficar fácil. Você vai receber os R$70, caso o mercado vá para 250, menos esses R$5. Se o mercado for, que vai ser R$65, se o mercado for para 400, você vai perder esses R$5 que você pagou, você rasga esses R$5, porém você vai vender seu boi de 400 lá, certo? E aí volta naquilo que nós colocamos. Você garantiu o seu poder de reposição, porque se o boi gordo sobe, tudo sobe junto. O boi magro sobe, o garrote sobe, o bezerro sobe, entendeu? Tudo acompanha junto no seu tempo. Então, a grande vantagem de você entender o seguro é essa. Lógico que você tem que encaixar no melhor momento, tem que entender as contas da porteira para dentro. Acho que tem N variáveis aí que você tem que botar na conta para fazer. Mas se você me ligar e falar assim, não, eu acho que a 329 realmente está muito bom o preço para mim, se eu for fazer um seguro para você de 329, de repente ele fica um pouco caro. Então ele inviabiliza a operação. Aí você vai diretamente no contrato futuro, sabendo que se subir, você vai ter que honrar o boi de 329, colocando que você está na Praça São Paulo, certo? E vende boi para frigoríficos paulistas. Lógico que quando você fala de fora do estado de São Paulo, você tem que colocar o diferencial de base nessa conta. Então aí no caso, então nesse exemplo que você deu, você tem do boi, você fez o seguro 350, aí baixou para 200 sei lá, 80 que você usou de exemplo. Então você vai perder esse dinheiro no físico, mas a bolsa ela te paga aqueles R$65 que você falou. Exatamente. Então o seu preço de venda acabou sendo aqueles 315, 320, né? Exato, 315, exato. O valor que você usou. Então você não perdeu. E se sobe, você rasga aqueles R$5 e você participa da alta. Exatamente. Então às vezes é uma opção para você investir menos dinheiro, porque imagino que esses R$5 é menos do que os 7% da trava que você deixa parado lá o dinheiro, né?
né? Porque no caso, vamos dizer, os R$ 5 na arroba de 300 vai dar uns 2,5%. É que são coisas diferentes, né? Os R$ 7 que você deixa, R$ 7.000 que você deixa pro contrato lá, você pega de volta. Pega de volta e esse dinheiro tá rendendo como se estivesse numa renda fixa comum, entendeu? Então esse prêmio realmente você acaba perdendo ele se o mercado for para cima. Só que normalmente você faz o termo dos bois que você vai ter para vender, os bois que estão gordos. E nunca você vai ter só aquele boi gordo, né? E acontece muito isso. Você faz o head daqueles 1.000 boi que você vai matar em outubro, tem mais 9.000 boi dentro da fazenda e tá rezando para ganhar dinheiro na bolsa. Não, você tem que perder aquele seguro, que o boi vá para cima, que o seu estoque remunera e o setor como um todo aí fica muito mais saudável, né? E essa é a diferença, né? De quem entra na bolsa como especulador, porque a bolsa tem lugar para todo mundo. E quem usa para proteção, né? Porque se você tem o boi físico, você tá naquela operação se protegendo. Sim. Você pega o mínimo, tudo bem. Se baixar, eu ganho na bolsa e eu perdi no físico e ganhei na bolsa. Se subir, eu perdi o meu seguro, mas eu ganhei no boi, né? E quem não tem o boi, aí realmente é especulação, né? Você vai lá torcendo para cair, né? Quem não tem o boi normalmente acompanha, estuda bem o mercado e tenta achar um comportamento de preço distorcido para atuar e tentar ganhar dinheiro, né? Acompanha de perto clima, nível de exportação, preços de exportação, rentabilidade da indústria, se matou-se muita fêmea, se vai diminuir a abate fêmea. Tem várias coisas que as pessoas põem na conta e tentam entender para onde o boi vai. Mas ninguém é mais especulador do que o próprio confinador, que compra uma Hilux e fica esperando o corretor ligar dentro da Hilux na concessionária porque não tem seguro, mas tem 10.000 boi fechado no coxo sem trava nenhuma. Isso sim é um grande especulador. Né? Isso é realmente o que o pessoal fala, né? No carro que custa 250 mil, ele bota seguro, mas na boi que tem lá 20 milhões ali de faturamento, isso o cara isso vai mudando. Né? Que bom. Tá, então a gente tem essas duas travas aí, né? E você tem a trava também para quem compra reposição, né? Que é o contrário do hedge, não é isso? A trava de quem compra reposição seria ficar comprado ou no seguro de alta, que seria exatamente o que eu expliquei aqui em relação à trava de baixa, mas olhando para cima, ou comprado em contrato futuro. Tá. Mas entendendo que você está comprado em contrato futuro de boi gordo. Certo. Porque você não tem uma liquidado cotação pelo Datagro, que é a média das cotações do preço que foi negociado no dia, certo? Nas respectivas praças. Então, você vai estar comprado... Lógico que tem uma correlação muito grande. Sim, do ágio, né? Porém, você vai estar comprado em contrato em arrobas de boi gordo. Porque você não tem um contrato de arrobas de reposição, né? Tudo no boi gordo, aí você tem que fazer a relação para poder chegar no preço, né? Porque realmente, isso aí, quando a gente conversa bastante com pecuaristas, né? Eles sempre têm muito medo. Fala assim, rapaz, a gente escuta falar tudo, mas nunca fiz, né? Não dá medo, porque justamente, né? Porque você está falando de diferencial de base. Depois que a gente começou a operar, eu tenho um Excel, André, que toda semana eu marco o preço físico e todos os meses. Então tem maio, junho, julho até janeiro. E você vê que esse diferencial de base, ele varia de 20 até 50 reais. Então dá medo, por exemplo, que horas que eu vou fazer? Porque às vezes o boi tá subindo São Paulo, mas o físico não tá respondendo. Então às vezes você perde o seguro porque o boi subiu, mas o físico desceu na sua praça, né? Por exemplo, lá no Pará. Chega a dar 50 reais de diferença de diferencial de base. Então, às vezes o pessoal fica com medo de o quanto que isso impacta, né? Na operação. Sim, sem dúvida. É muito, muito específico de cada lugar, né? O Pará é uma praça que tem poucos confinamentos. Então, no segundo semestre, depois que esse boi de pasto vem diminuindo, que diminui, que é mais o boi de trato mesmo, esses diferenciais tendem a encostar em São Paulo, entendeu? Então, é muito melhor você encontrar um momento perfeito de fazer a trava quando tiver bem aberto o diferencial, certo? Mas mesmo assim tem que estar num nível muito bom de preço também. Então você tem que, no final das contas, acompanhar de tudo, né? E quando que vale a pena travar? Quando você fala, vale a pena travar e nesse cenário não vale a pena travar, o que você diz? É uma pergunta difícil, mas vale a pena travar para você garantir suas margens, perfeito? E se manter na atividade, isso é o mais importante de tudo. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem uma bola de cristal para garantir que o boi não vai cair, perfeito? Então, a gente tem alguns problemas, como tivemos aí nos últimos 5 anos, 2 anos que tivemos quedas bruscas de preço. Isso, quem não tinha trava realmente sofreu, certo? Mas a melhor hora de travar é quando a conta está positiva para você, quando você fez já o seu trabalho muito bem feito de dentro de casa, e você olha e fala assim, ó, eu não quero mais ficar suscetível à oscilação de preço do mercado. Para mim esse preço está bom e eu estou satisfeito. A hora mesmo de travar
certo? É quando, fora do estado de São Paulo, existe um diferencial de base muito grande, perfeito? Fica mais atrativo você travar lá fora. A bolsa tenha prêmio e te garanta a rentabilidade. E você tenha uma leitura de mercado que pode não ir muito mais, ou tenho medo que algo aconteça e o mercado vire e caia, entendeu? Então essa junção de coisas faz o pecuarista tomar a decisão de procurar algum tipo de ferramenta de proteção, sendo ali contrato futuro ou opção. Mas é uma junção de coisas que acionam o gatilho e fazem a pessoa ligar numa mesa e falar, ó, me cota um seguro ou vamos vender contrato futuro. E esse é um negócio muito doido, né? Porque, por exemplo, com o anúncio, né, do aumento da taxação, imagina que seu telefone deve ter tocado bastante. E você vê e não aconteceu. Né? Não teve aquele despencar da bolsa. Tudo bem, teve no começo, talvez uma semana, 2 semanas depois, mas você vê que depois ele recuperou, né? Onde muita gente imaginou que fosse despencar, né? Então até isso é complicado. Né? O negócio tem certeza que vai impactar quando vê, não impacta, né? Nós vamos falar um pouco de cenário aqui de boi, né? Se a gente entrar nesse mérito aí, não sei se... Não, vamos seguir a conversa. O grande ponto não é positivo, é neutro ou negativo, mas os Estados Unidos não é tão relevante em números olhando o abate total de gado, mas é importante, Sim. certo? Remunera bem, é importante. E realmente o mercado sofreu nos primeiros dias, depois ele recuperou porque o físico também recuperou, perfeito? Olhando para os Estados Unidos, olhando eles realmente existe um déficit de carne muito grande no mundo, não só lá. Os preços estão na máxima aí ao redor do mundo no preço da arroba. O Brasil é referência em produção mundial de carne, então eles precisam, a gente tem realmente volume significativo de produção de carne para atender todo mundo, a gente consegue atender desse jeito. E nós ainda temos o boi mais barato do mundo, a carne mais barata do mundo, entendeu? Eu falo muito que nossa carne sai daqui, vai para a China, viaja 100 mil quilômetros, demora 35 dias, tem algumas taxas inclusas e ainda chega lá num preço muito competitivo. Então, o que eu digo a gente está vendo aí, podemos ver aí uma revolução de preço na pecuária nos próximos anos, porque hoje, se ficar muito barato aqui, o pessoal encosta aqui e leva tudo embora, entendeu? Então... eu acompanho isso muito de perto. Existe um déficit no mundo aí. O pessoal não compra nós porque quer, compra da gente porque precisa. Sim, ninguém faz favor, né? E aí você vê, no caso, quando você vai comparar, né, a operação na bolsa para soja e para o boi, teoricamente o boi é muito mais simples, né? Porque, por exemplo, na soja você tem o valor, o prêmio e o dólar. Que não adianta, né? Você fazer tudo, aí não trava o dólar, é quando você vê se comprou as coisas em dólar e você, né, você perde tudo o que você fez porque não travou, né? Você tem 3 variáveis. E no boi, teoricamente, é uma, né? É só o valor do AB3 ali e pronto, né? É interessante. A maioria dos players que operam soja, eles operam direto de Chicago. Sim. Chicago tem uma liquidez muito grande e o soja na B3, ele é um espelho do que acontece em Chicago. Você pode atuar operando soja na B3, só que você sabendo que você vai operar um espelho do soja do Chicago. Uhum. E são outras variáveis. Você vai estar exposto ao câmbio, você tem que acompanhar muito bem o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um grande produtor, você tem que acompanhar a evolução do plantio, área plantada, a situação de clima americano. Não é só olhar. E a correlação ela é 100%, por ser um espelho. Sim. Já o boi, não. O boi é outro tipo de produto, com padrões diferentes, raças diferentes, entendeu? Tipo de nutrição diferente. O Brasil é um país muito, muito amplo, que ainda existe uma pecuária extensiva muito atuante em relação... se abate muito boi ainda de pecuária extensiva diante do nosso desfrute total. Então, você percebe que são mercados muito diferentes, certo? E o Brasil realmente é isolado. Não é porque lá subiu que aqui vai subir. Lógico que se lá subiu demais, em algum momento alguém vai vir buscar nossa carne aqui, porque ficou muito barato, que é o que está acontecendo, entendeu? Uhum. E não é só por isso também, né? Em relação a volume, é a gente que consegue realmente atender todo mundo. Mas o grande ponto existem particularidades diferentes no mercado de boi e no mercado de soja que fazem com que seja um pouco mais complicado se operar o soja. Então, porque olha isso, eu nem tô olhando essas conjunturas todas, eu tô falando mesmo em quantidade de itens a preocupar. Enquanto no boi você travou o boi, pronto, é isso aqui. O soja, se você falar, não vou travar só o soja, mas não vou travar o dólar. Aí você tem dólar e prêmio ainda fica exposto. Aí você fecha os dois. Não, agora eu vou fechar o dólar, aí você tem o prêmio que fica exposto. Então você sempre fica alguma coisa exposta, né? O boi não, o boi
travou ou não travou, né? Então, eu vejo que é mais simples, em forma de leigo, falar por esse sentido. A gente não depende do dólar, óbvio, depende da exportação, mas você não precisa travar, porque a operação é feita em real, você vende frigorífico em real, né? Então, eu acho que é mais simples. E pra mim, né, aquele negócio, né, que em terra de cego quem tem olho é rei, né? Eu que não entendo nada, entendo muito pouco dessa operação que eu aprendi, mas hoje você vai sentar numa mesa pra conversar, você vê que as pessoas não sabem nada realmente, tipo, é um barulho que teve em algum lugar, então o pessoal acha que eu entendo. Eu falo, não, eu sei o primeiro degrau do negócio só, né, pra você ver o quanto que realmente não chega nas pessoas, porque de novo, né, quando a gente vai no evento, cara, a gente vê o cara falando lá, você vê as pessoas, você olha a reação das pessoas que estão escutando. Fala, rapaz, não pode ser tão simples assim, não deve ser desse jeito, tem alguma pegadinha aí. Isso é estranho. Fábio, né? eu falo muito que o meu trabalho, eu já sentei em algumas mesas e o pessoal vira e fala assim: nossa, fala um pouco desse negócio seu que é novo. Mas não tem nada de novo. Eu falo que o meu trabalho, desde sempre, foi um trabalho educacional, de pegar na mão, de explicar pro produtor desde o começo como funciona e quais são as alternativas de proteção, explicar que a bolsa serve para eliminar o risco dele, não para adicionar um risco à atividade. Então, meu trabalho continua sendo educacional. Todo tipo de evento ou que eu sou convidado para participar é para ir lá e tentar mostrar para as pessoas como funciona. E realmente é algo que não é novo, mas hoje em dia muita gente tem acesso, muita gente entende. E quem faz intensificou um pouco já está um pouco mais com a tecnologia dentro da fazenda. Esse mais cedo ou mais tarde não vai conseguir ficar fora, vai ter que usar a bolsa como ferramenta de proteção. E aí aquele negócio, né? Eu acho que vale pra quem tá escutando a gente aquilo que você me falou na época, né? Fábio, não começa com tudo. Começa devagar, entenda como é que é o negócio, calma, vai devagar, né? Não precisa, você tem lá. Eu lembro que a gente fez 10% do confinamento quando a gente colocou. Bom teste, foi lá, botou 43 mil reais. Beleza, deixa ali, né? Que pra fazenda se perdesse aquilo, né? Ia ter sido bom porque você ganhou no físico, Sim. mas não é uma coisa que atrapalhou direto, fuge quase nada, mas ficou saudável pra fazenda. Não, vamos colocar lá foi 43, 47, não lembro. Mas enfim, entra com devagarinho, né? Eu lembro até sentando na mesa e falei assim: não, vamos colocar o meu diretor, não, vamos colocar 20%. Eu falei, não, calma, nós estamos aprendendo, calma, vamos com 10, uma coisa por vez. Porque eu acho que dá mais confiança pra você entrar quando tá indo devagar, né? Mas é a melhor maneira de você entender como funciona, tirar esse estigma de que você está tendo mais risco operando bolsa, né? E aí quando faz a primeira, vê como funciona, mesmo ganhando ou perdendo, como você disse, você travou 10% do confinamento, ganhou dinheiro na bolsa e isso não é um bom resultado, né? Porque os outros 90 estavam destravados, né? Exatamente. Então, se você ganhou, teve o resultado na bolsa porque a preço da arroba caiu, no caso, na ocasião. Mas esse é o grande ponto. Devagarzinho o pessoal vai se profissionalizando, vai entendendo como funciona, vai ficando mais atuante. Então isso é realmente o meu papel, é a minha missão, é o que eu faço há muito tempo, é levar isso para todo mundo, tentar mostrar que existe uma ferramenta que pode proteger, que você sai da mão de vender o preço, de vender o boi no preço só no dia que você tem boi gordo pronto, porque você acompanha todo dia, você acaba vendendo seu boi antes, não precisa... Normalmente sempre foi desse jeito, né? Eu quero saber o preço de boi gordo quando eu tenho boi gordo pronto, mas mudou muito já. Vem mudando muito. E eu lembro, né, que quando a gente operou não foi nem a situação que ficou ruim porque tinha o resto, porque, como você falou, você pode sair a qualquer momento. Isso é uma coisa importante deixar claro. Você pode sair a qualquer momento da operação. E foi naquela ocasião que caiu de 200 e tanto, 200 e alto, acho que foi 280, a gente fechou, se não me engano, 260 e baixou para 199. Nesse momento de 199 que a gente conversou, eu falei, André, não vai baixar mais, cara. Isso aí acho que vai recuperar. Eu falei, então sai. Aí quando a gente saiu, fechou em 380, se eu não me engano. Que a gente pegou daqueles 40 e pouco, virou 380 e depois subiu. Então, quer dizer, eu não perdi no físico e fez o dinheiro com a bolsa. Tanto é que quando acabou a operação, o diretor falou, pô, por que a gente não colocou 100%? Eu falei, se tivesse colocado 100%, tinha dado errado. Com certeza ia ter dado errado. Mas normalmente é assim. Pois e até minha esposa ficou, por que não botou da gente? Porque se botasse da gente, ia dar errado. Não é assim, calma, tem que aprender. E é o que eu falo. Eu não sou bom com eles, não. Foi sorte, foi assessoria sua, a gente conversou bastante e tudo, e deu certo. A conjuntura fez com que desse certo, né? Mas, independente, eu acho que não tem como dar errado o negócio. É o que você falou, você paga o seguro da caminhonete torcendo pra não usar. Mas, se bater, você vai querer ter tido o seguro, né?
É isso. Bom, André, e aí a gente tá indo, né, encaminhando, né, pro final, e a hora que o convidado faz uma pergunta pro apresentador em relação à gestão. Então, faz uma pergunta aí, relaciona a gestão com bolsa, o que você... Você acabou respondendo um pouco do que eu ia perguntar aqui no meio. Não, mas pergunta lá. Mas, quando você faz a gestão completa do confinamento, gestão completa de preço, sabendo o fluxo de saída dos animais, quando você está travado, certo? Você consegue afirmar para mim que isso sim é uma gestão profissional? André, com certeza absoluta. Porque quando a gente pega, por exemplo, né, a gente identifica na metodologia que a gente trabalha na gestão, que é da Integra, existe um benchmark com um monte de indicadores e 4 indicadores mais que expõem o resultado da fazenda, que é o desembolso, cabeça mês, a lotação, o GMD e o preço de venda. E a gente sempre fala que o preço de venda não está na nossa mão. Então a gente tem que focar nos 3 e tentar, obviamente, aproveitar melhor o preço de venda. Quando você tem uma operação que você traga, que você tem um planejamento bem feito, eu vou ter os animais abatendo tal e tal e tal mês, você consegue ter essa escala, saber que você vai cumprir essa escala, porque não adianta você ter escala no projeto e na hora você falhar com nutrição, falhar com manejo e não ter, né? Porque senão perde a função da trava. Sim. Mas você poder sentar com esse planejamento, chamar a pessoa da mesa, ligar, André, seguinte, eu tô com esse planejamento de gado aqui, o que a gente consegue fazer? Para identificar os meses de travar a operação, ajuda demais, porque essa questão da venda, você já sabe. Quantas vezes a gente não fez planejamento, que a gente começou com arroba 280, aí no primeiro trimestral já tem que revisar para 240, quando você fecha a safra, você tem que revisar para fazer no próximo 220. Não, peraí, se na época que a gente fechou 280, porque o número não vem do nada, a gente avalia o que você falou, qual é a perspectiva, já tivesse travado em 280, você não precisava mais mudar. Você fazendo uma trava de preço mínimo, não vai mudar. O que vir para cima é lucro, mas pelo menos você não tem um faturamento mais baixo. E aí te evita você tendo que ficar fazendo ajuste de rota toda hora, porque seu faturamento você não atingiu a meta de faturamento. Aí tem que diminuir alguma coisa de desembolso. Tudo bem que a reposição baixa, mas é o que você falou, não baixa na mesma hora. E se na época que você for comprar, tiver que comprar reposição, não baixou ainda. Então, dá uma segurança muito grande, cara. Você ter essa segurança do preço mínimo de venda te dá uma segurança enorme. E principalmente para confinamento, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E tentar colocar tudo isso, uma leitura do que você está vendo no mercado, uma expectativa do que você está vendo para frente, ajuda muito também. Na hora de você tomar a decisão de atuar e comprar esse seguro ou fazer o contrato futuro. Eu hoje, particularmente, não acho que o boi tem muito para onde cair aí, principalmente nós estamos saindo da safra, entrando na entre-safra, certo? Acredito que esse abate de fêmeas, que realmente foi surpreendente nos primeiros meses e conseguiu tampar essa janela de um abate extremamente robusto. A gente vem abatendo boi como nunca foi abatido na história, então a gente vem consumindo esse boi, e a fêmea muito, muito presente nas escalas. Acredito que daqui para frente aí, saindo da safra, entrando no segundo semestre, não tem muita fêmea de trato, então nós vamos ver essa diminuição da oferta, e se abate continuar, realmente nós podemos ver o mercado melhor. O custo do milho ajuda muito, hoje um custo de uva produzida é muito atrativo. Sim. Mas como eu costumo dizer, o custo do milho torna um custo para você engordar um boi muito bom. Mas isso não é determinante porque o preço do boi caia. Parece que o pecuarista ele pode empatar ou perder. Ganhou um pouco de dinheiro é crime, entendeu? Tá ganhando um pouco de dinheiro no custo. Ano passado foi igual, mas também tomou muita porrada para trás lá o confinador. Então, tem que olhar todas essas variáveis, entender o comportamento do mercado internacional, entender que existe uma demanda muito forte aí de fora, certo? Nós estamos num momento de que ano passado já teve uma recuperação de preço de bezerro, né? A gente já vem há 3 anos matando muita fêmea, então ano que vem a gente pode ver uma retenção maior, a gente pode, se esses abates continuarem aí, vamos pagar para ver se vai ter todo esse boi aí para ter, né? Para fazer o boi não subir, né? Então, e aí, é o que eu falo, né? Essa questão que você tá falando bem, você tem que operar, porque eu tava esse ano, a gente tava em fevereiro, tava conversando com um produtor, da gente falando de confinamento, programando um gado dele para confinamento, e falei assim, a expectativa é a gente abater, a bolsa vai estar 330, então a gente faz a conta com 310. Abatendo o boi com 310, nesse custo de produção do confinamento que a gente já tava orçando, dava um baita no resultado. É a hora de travar. Não sei o que, você vai. E quando chegou ali na boca do confinamento, abril, que a gente fosse para tomar a decisão, caiu. Aí fazer a conta, não, mas 270, já não vale mais a pena. Eu falei assim, então, a gente conversou em fevereiro, lá eu falei que era hora de travar.
né? Porque você já começa, você já tem seu custo de produção, né? Tá tudo certinho. A gente tava colocando ainda até o milho mais caro, mas tava dando custo de produção de, sei lá, 240. Para 310, você tem uma diferença boa, né? R$ 70. Aí quando baixou o boi para 270, a previsão, tudo bem que você baixou um pouquinho, mas a margem caiu. Assim, ó, essa é a importância de você travar. Porque numa situação dessa, que o milho baixa, que o boi baixa, você tá travado, opa, você tá pelo menos protegido. Então a sua decisão de confinar, ela mantém e até melhora, porque no caso o seu insumo baixou. Então, pô, peraí, eu consigo fazer um custo de produção menor com preço e depois retomou. Né? Então quase o cara não fez o confinamento, quase não deu confinamento, e aí logo depois voltou a subir e tá lá, o 340 expectativa. Sim. Mas colocando também um ponto aqui, já que você começamos a falar de custo para engordar um boi, do mesmo jeito que nós temos uma ferramenta que trava e abaixa do boi e faz com que, se o boi cair, você não participe dessa baixa e esteja travado, o confinador também pode usar uma ferramenta de seguro de alta para compra do milho na data futura. Um exemplo, o milho setembro hoje, que vai ser em meados aí do confinamento, certo? Ele é negociado todo dia na bolsa, perfeito? E ele pode te dar em algum momento uma oportunidade de entrar e ficar redeado nele, certo? Se ele subir, você está comprado na bolsa, você não precisa armazenar, você não precisa pagar esse carrego nenhum, entendeu? Então, existe essa ferramenta também para, além de garantir o preço do boi alto, garantir o preço do milho num patamar que você acredita que seja viável para ser rentável o seu confinamento. Porque você fez o custo, que realmente naquele custo do milho, naquele custo da dieta e aquele preço de venda valeu a pena, se você travar os dois, como você falou, você dorme sossegado. E agora o seu trabalho é só cuidar pro gado engordar, né? Exato. Acho que hoje em dia, realmente, quanto mais a pecuária de velocidade, você não travar, não se preocupar com isso, eu acho que a chance de anos serem muito bem, agora anos serem muito mal é grande, né? Eu acho que realmente, como você fala, a opção da trava de mínima, ela ajuda demais, porque você participa de alta, você se protege com reposição, né? E garante o preço. Isso aí eu acho que é o que qualquer gestor quer, né? Para tomar a decisão. E André, então, aí pra gente no final, se tiver mais alguma coisa para complementar, senão já é o momento da gente falar da nossa pílula de ouro, que é um recado, uma mensagem que você vai passar aí curta, poderosa, para quem tá escutando aí, para ver se acorda. Não pensei muito nisso. Mas aproveitando o gancho aí, independente da leitura de alta ou de baixa, independente de como você está enxergando o que vai acontecer com o mercado para frente, é muito importante você saber seus custos de produção, ter toda a conta na ponta do lápis e acompanhar o mercado futuro, porque o mercado futuro dá oportunidade, o mercado futuro garante receita e te elimina um risco aí que, em momentos de grande estresse, como a gente viu aí bastante nos últimos anos, se acaba se protegendo, certo? Te perpetua na atividade e faz com que você tenha uma gestão muito profissional do seu negócio, correto? Comprando um seguro, acompanhando, achando uma oportunidade, acompanhando o mercado futuro e atuando na hora correta. Então, a minha mensagem é essa, entendeu? Olhar, acompanhar, ter acesso a qualquer tipo de mesa de operação. Pode ser a minha, pode ser outras mesas que estão aí, que são todas muito competentes. Eu falo que no mercado de boi gordo ele é tão pequeno ainda. Hoje nós temos 40 mil contratos em aberto. Isso dá cada contrato são ao redor de 20 bois para ficar fácil. Isso vai dar 800 mil bois. Já diante de um rebanho muito maior que isso. Então, eu brinco que eu não tenho concorrentes. A gente tem um leque de pessoas que estão em mesas mesas de boi gordo, que tentam levar para o cliente, alcançar o máximo de clientes, para levar essa educação financeira de fazer sua proteção e seu hedge. Então, minha mensagem é essa aí. Certo? E se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Queria agradecer o Fábio, que além de amigo é meu cliente, e já operou bastante, já tivemos bons resultados aí fazendo o hedge. Não que tenha sido no resultado final, tenha sido bom, mas o resultado de bolsa foi bom, né? Mas se foi bom é porque o boi caiu, então isso não é bom pra ninguém, né? Não, mas acho que foi tudo. Acho que a experiência foi boa, né? Tanto da soja, que a gente fez um pouquinho, do boi gordo. E eu recomendo, cara, todo mundo, faça um pouquinho, faça 5% do que você tiver, mas faça alguma coisa, entre nesse ambiente que vai ver que é muito bom. Depois que você entende ele, que você começa a operar, que você começa a acompanhar, você começa a ler sobre as coisas, né? Eu tenho lá, fica lá na minha tela, lá a bolsa, toda vez eu entro lá no Terra Investimentos,
o Bank Broker lá, eu vejo como é que tá lá. Já fiz minha pastinha com todos os contratos de maio, tudo direitinho. Olha, toda segunda-feira você começa a entender e aí começa a clarear, né? Você começa a perder o medo de operar, né? Cara, o papo foi muito bom, cara. Gostei demais. Foi o que eu esperava. A gente espero ter conseguido aí a gente ter abrir os olhos das pessoas, né? Tirar o medo um pouquinho, né? Então, é isso daí. Esse episódio vai estar lá no YouTube, lá no Spotify. Siga a gente lá no Conexão Soma, tanto no Instagram e nas outras mídias. E de novo, André, muito obrigado, cara. Prazerzão aí. Que é isso, obrigado você, próxima, Fábio. Até mais. Obrigado, eu.